Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo e faz muito tempo que eu não trago conteúdos do JVC por aqui, né? Então, quer conferir esse vídeo? Vem comigo! E para quem tá caindo aqui de paraquedas nesse vídeo e não sabe o que é JVC, é um quadro aqui no canal que faz muito tempo que eu não trago, que significa Jornada da Vida Cristã. Ignorem as zoadas de fundo, mas basicamente esse quadro eu mostro um pouco das minhas experiências como cristã e também conteúdos básicos para quem está entrando agora nessa jornada, né? Pessoas que acabaram de aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Então, trago aqui alguns conteúdos básicos para você ficar por dentro de como iniciar esse relacionamento com Jesus. Então, a partir de hoje, eu estarei trazendo aqui para vocês uma introdução básica de alguns estudos que eu tive antes do meu batismo nas águas. Para quem não assistiu o meu relato, eu vou deixar aqui a playlist na descrição do vídeo, onde eu conto um pouco de como foi quando eu me converti, de como foi quando eu me batizei nas águas. E eu falei lá para vocês que antes do batismo eu tive um ano de discipulado específico para o batismo. E que eu iria trazer aqui para vocês tudo que eu aprendi nesse discipulado há 9 anos atrás. Enfim, então até hoje eu tenho as apostilas e eu vou trazer tudo para vocês, porque eu sei que muitas igrejas batizam sem discipulado. Que eu acho um pouco errado, mas eu entendo, cada igreja tem o seu formato, mas é muito importante vocês saberem pelo menos o básico do que de fato é um batismo, do que de fato a Bíblia fala sobre várias coisas, assuntos importantes, assuntos que hoje em dia estão abominando, como por exemplo, dízimos e ofertas, entendeu? Por que tem que dizimar e ofertar? Tem igrejas que hoje em dia abominam o dízimo e a oferta. E eu quero trazer um pouco da verdade que eu aprendi segundo a palavra do Senhor na Bíblia. Não veio de mim, não veio de pastor nenhum, enfim. E vem da Bíblia, tá? Então, são assuntos rasos, assim, básicos, mas que vocês irão ter curiosidade para se aprofundar mais ainda. E eu quero trazer para vocês, tá certo? Então, hoje é a primeira aula. O primeiro assunto é sobre a Bíblia Sagrada. Uma vez eu iniciei um curso de violão e o meu professor me ensinou que antes de querer aprender a tocar várias músicas no violão, que eu nunca aprendi, eu precisaria conhecer o instrumento em que eu estaria ali utilizando para ter contato com a música. E para poder ouvir a voz do Senhor, eu preciso entender como a palavra que ele montou, né? Foram homens que montaram, inspirados pelo Espírito Santo, que montou a palavra. Eu preciso conhecê-la, entendê-la, saber como funciona ali todo o esquema, para que eu consiga me planejar para estudá-la, para ouvir a voz do Senhor, né? Muitas pessoas não sabem como funciona de capa a capa a Bíblia, e por isso que tem essa introdução aqui sobre a Bíblia Sagrada. E caso você tenha alguma coisa a mais a acrescentar, deixa aqui nos comentários, que eu adorarei saber mais sobre isso, tá? A Bíblia nada mais é do que um conjunto de 66 livros para a Igreja Evangélica, como única prática de fé do cristão. De fato, é o nosso manual de vida, onde nós iremos aprender como viver através dela. É o nosso guia, de fato, é as regras que nós devemos praticar como cristãos. Claro que no catolicismo há livros a mais e hoje em dia há outras religiões que usam a Bíblia também como base, porém têm tirado alguns versículos, livros, capítulos que não estão de acordo com eles, porque confrontam muito o nosso próprio eu, porque o evangelho é confronto, e existe aí algumas religiões que estão tirando coisas que não agradam a elas, porque elas acham que a Bíblia hoje em dia está desatualizada e precisam atualizar. Mas nós evangélicos possuímos 66 livros e tudo que está nela pra gente é o suficiente, porque
tudo que está ali foi inspirado por Deus. Nada mais, nada menos. O que está ali é o que foi inspirado por Deus. A Bíblia é dividida em duas partes, não quatro, duas. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. E a palavra testamento nada mais é do que a palavra pacto ou aliança. É a aliança de Deus para com o seu povo. Essas duas divisões, dentro de cada uma, possuem outras categorias. Por exemplo, no Antigo Testamento possui 39 livros. Dos 39 livros, existem 4 categorias. E dentro de uma categoria, existem duas. A primeira categoria é o Pentateuco, conhecido como a Torá ou livro da lei de Moisés. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Também tem os livros históricos, onde conta ali várias histórias, né? O próprio nome já fala. Existem também os livros poéticos, né? Aquele negócio mais que, ai gente, é maravilhoso. E os proféticos. E dentro desses proféticos, que mostram os profetas, tem duas mini categorias, como eu falei para vocês, que são os profetas maiores e os profetas menores. Não que os maiores sejam mais importantes que os menores, mas só para mostrar ali quais são os livros com mais volumes e com menos volumes. Não porque a mensagem é melhor do que as outras, ou que o profeta é melhor, não. É realmente pelo tamanho do volume, em relação a capítulos, quantidade de folhas e tudo mais. O Novo Testamento possui 27 livros, sendo dividido por 6 categorias. A primeira categoria seria o Evangelho, que são os 4 primeiros livros da Bíblia, que nada mais é do que a própria biografia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não que Jesus Cristo não esteja em toda a Bíblia, porque ele está em tudo, mas ali basicamente é contando a história dele desde o princípio até o início do seu ministério e a ressurreição dele. Depois disso vem aí mais um livro histórico, que é o de Atos dos Apóstolos, o que aconteceu depois que Jesus, né, foi ressuscitado, foi para o céu, ali conta um pouco ali sobre o início da igreja e tudo mais. Depois disso vem a outra categoria, que seria as cartas paulinas, ou seja, as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, certo? Depois vem as cartas aos Hebreus, que não tem ali um autor específico, por isso que não está como cartas paulinas, mas como cartas aos Hebreus, tá? E depois disso vem ali as epístolas gerais. E por que também as cartas aos Hebreus não estão nas epístolas gerais? Porque essas epístolas gerais, elas foram escritas especificamente para os judeus convertidos, né? Aqueles judeus messiânicos, judeus que de fato creram no Senhor Jesus Cristo. E por fim, temos o livro da Revelação, mais conhecida como o Apocalipse. Ainda está no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Como eu falei lá no início do vídeo, a Bíblia foi totalmente, plenamente e verbalmente inspirada por Deus através da pessoa do Espírito Santo para todos os autores que assim escreveram cada livro da Bíblia, assim como está escrito tanto lá em 2 Pedro, como em 2 Timóteo, como em outros livros da Bíblia. Então, basicamente, a Bíblia não são apenas relatos de homens, mas são relatos inspirados por Deus, ou seja, são revelações divinas. E nelas estão registradas 2 tipos de inspiração: inspiração verbal e inspiração plenária. A verbal quer dizer que o Espírito Santo não só inspirou os homens a escrever a Bíblia, como também selecionou palavras específicas para a mensagem.
E a plenária nada mais é do que dizer que, de fato, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Nada que foi escrito na nossa Bíblia foi feito somente por um homem. Porque se assim fosse, não estaria na parte do cânon, né? Como alguns livros foram retirados, porque para nós não são considerados livros inspirados por Deus. Existem aí muitos livros que são conhecidos como livros apócrifos que não foram canonizados, ou seja, não foi de fato selado como um livro inspirado por Deus. Então, existem aí outros livros, como eu falei. Inclusive, eu não li ainda eles. Quero sim comprar o box, que é livros apócrifos, o nome. É um box de livros que eu preciso comprar para poder fazer a leitura. Porque eu gosto de conhecer coisas novas, né? E eu quero entender o porquê não foi canonizado. Mas, basicamente, foi porque não foi inspirado por Deus. Mas foram de pessoas naquela época. Assim como hoje existem autores que falam sobre experiências com Deus, mesmo que não esteja na Bíblia, nem sendo mais acrescentados. Mas são livros aí que, de fato, inspiram e direcionam a gente. Mas não vão ser colocados na Bíblia, entende? Então, basicamente, livros apócrifos são esses. São pessoas que escreveram livros naquele período e tá tudo bem, sabe? Então, eu sou uma pessoa que quer muito ler. A Bíblia foi escrita por mais ou menos 40 escritores, sendo feita em aproximadamente por 16 séculos. Ou seja, de matrizes culturais bem diferentes. Sendo ali o antigo conhecido por Moisés e o mais recente como João. A Bíblia no original foi escrita por 3 línguas. Lá no Antigo Testamento, a maior parte da língua, obviamente, foi dos judeus. Então, foi escrita a maior parte da Bíblia em hebraico, tá? Porém, tem alguns versículos ali chaves que foram escritos em aramaico, porque naquele tempo era uma língua comercial, né? Já no Novo Testamento, a língua foi em grego. Mas, hoje em dia, existem várias versões de Bíblias em várias línguas, porque o Evangelho deve ser espalhado de forma facilitada para que todos possam conhecer toda a história de Jesus Cristo, porque ele veio para o mundo, né? Porque graças a ele nós temos novamente um acesso para com o Pai. E nós somos muito gratos por termos de fácil acesso à palavra do Senhor. Inclusive, estou até em falta de trazer aqui para vocês a atualização das minhas novas Bíblias, porque para quem não sabe, eu tenho uma meta a cumprir aqui na Terra. Eu necessito ler todas as versões de Bíblias em português no momento possíveis. Então, todo ano eu gosto de comprar uma versão diferente, que tem ali a mesma mensagem, só muda que foi traduzida de uma forma diferente. Algumas mais fáceis de entendimento, outras mais difíceis, outras que tentam chegar o mais próximo do original, aí se tornando mais difícil, e outras mais facilitadas para que vocês possam aprender mais rápido. Então, todo ano eu gosto aí de estar tendo a leitura numa versão diferente, tá? Inclusive, esse ano eu ainda não troquei de versão, porque ano passado eu não consegui concluir a leitura completa, porque ano passado eu não fiz o plano de um ano, porque eu queria ler mais com calma. Ano passado não. Ano passado. Então, esse ano eu dei continuidade, assim, né, a estudar mais e ler menos, com mais calma, sabe? Por isso que eu não terminei ainda a minha versão atual, mas eu já estou terminando. Faltam apenas 2 livros, pequenininhos eles, pra poder eu conseguir começar com uma nova versão. E assim que eu comprar uma nova Bíblia, que eu fizer um combinho ali de Bíblias novas, eu venho trazer aqui pra vocês as minhas Bíblias atualizadas. Porque eu trouxe uma vez aqui, há uns 3 anos atrás, eu acho, as minhas Bíblias, o tour por elas. E hoje eu tenho outras, né? E eu quero gravar pra vocês mais um vídeo mostrando pra vocês. Porque assim eu vou contando pra vocês, é muito pra vocês, né? Enfim, quais são as Bíblias mais fáceis de entendimento pra quem tá começando agora. E por fim, para fecharmos aqui o vídeo, toda a Bíblia, todos os livros
contam sobre Jesus. De forma direta, indireta, falando sobre ele ou não, mas Jesus está em tudo, como eu falei para vocês. E lá no meu Instagram eu vou fazer um Reels mostrando onde Jesus está em cada livro da Bíblia. Então, quer conferir? Não deixe de me seguir. Eu vou deixar o arroba aqui, o link na descrição, porque hoje mesmo já postei, né? Eu vou postar hoje os vídeos todos, está aqui em tempo real. Então, vou mostrar para vocês onde Jesus está em cada livro da Bíblia, para que quando você for ler cada livro, você entender onde Jesus está. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus, e o próximo vídeo sobre o JVC vai ser um pouco sobre o pecado, contando um pouco sobre os pecados originais. Então não percam, esse vídeo aqui do JVC será uma vez por semana, tá? Então na próxima quinta teremos aí um novo vídeo do JVC. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau!